Olá, boa tarde, Dina. Olá, boa Novamente, eu sou tarde, tudo bom? a gente vai começar com umas perguntas aqui sobre sindicatos, para a gente estar esclarecendo algumas informações. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que que criaram sindicatos? Boa tarde, Eloá. Então, os sindicatos, eles foram criados para organizar a categoria, né? Então, a gente está falando aqui do nosso sindicato rural. Por que que foi criado o sindicato rural? Para toda categoria existe um sindicato. Na nossa questão que somos trabalhadores rurais, o sindicato ele foi criado, né? Ele foi criado o primeiro sindicato reconhecido no Brasil foi em Rio de Janeiro, no ano de 1938. Mas o sindicato ele só ganhou força, né? O movimento do sindicalismo no ano de 60, que veio com a organização. Então, o sindicato foi criado para organizar a classe trabalhadora. Certo, Dina, perfeito, agradeço. E como é que funcionam os sindicatos? Tem uma rede de sindicatos, assim, e as regras a serem atendidas? Você pode fazer um resumo para a gente, né, desse funcionamento dessa rede e das regras que têm que ser atendidas dentro do sindicato? Bom, os sindicatos, nós temos uma rede de associativismo, né? Quando nós falamos em sindicato, inclui assim, associação, cooperativa. Então, nós temos uma rede. O sindicato, ele é um associativismo. Quando nós falamos em sindicato, a gente se fala em CONTAG, que é confederação, que é quem nos atende no nível federal, lá em Brasília, onde hoje a gente tem o orgulho de ter a primeira mulher eleita e que é da Bahia e é aqui da Chapada, do movimento Sem Terra. Ela é uma assentada, né? E é uma mulher negra, guerreira, se chama Vânia Marques, está lá na presidência hoje da CONTAG, onde está lá fazendo os acordos com os nossos representantes federais. Temos a nossa Federação Baiana, que a nossa é a FETAG Bahia, que fica em Salvador. Temos os polos sindicais, o qual o nosso Polo Sindical da Chapada, na qual também sou coordenadora, presido esse polo desde 2018, é situado em Ceabra, trabalha com 22 cidades da Chapada. Nós temos os sindicatos nos municípios, aonde faz nossos acordos com os nossos representantes políticos nos municípios, mas a base de todo esse associativismo é as nossas associações. A nossa base. Para ter essa rede de associativismo, precisamos de pessoas. E a nossa pessoa se encontra no campo. Então, essa pessoa se encontra na base. A nossa base é as associações comunitárias, é as cooperativas, onde pega os nossos produtos que a gente produz lá na roça para poder fazer as comercializações. Perfeito, Dina, muito bom te ouvir e aprender um pouco mais sobre os sindicatos. É, E a partir de que momento você acha que é necessário criar um sindicato? Tem alguma situação específica, algumas situações específicas? É. Então, quando se pode criar um sindicato? Quando se houver necessidade. Né? Quando a gente se vê que naquele local precisa de uma organização de classe, o sindicato ele é o quê? Um assessor do agricultor, um assessor do professor, do metalúrgico, do agente comunitário, mas no nosso específico trabalhador rural. Então, quando se pode criar um sindicato ou uma associação?
quando se tem um grupo de pessoas interessada pelo mesmo objetivo e que queira fazer uma organização, um grupo de pessoas que se interessa a crescer, a se organizar, a se mobilizar para poder ter um crescimento em seus e alcançar o objetivo daquela comunidade, daquela cidade. Perfeito, Dina. Falando em pessoas, né, em união de pessoas, em interesse, né, da comunidade em estar participando dessas associações, dos sindicatos, é, você tem alguma dica de como estimular a participação dos trabalhadores jovens? Para estimular o jovem, principalmente os jovens, nós precisamos de muito, precisamos de muitos jovens, né? Aproximar o jovem. Para isso, a gente precisa, né, estar criando-se uma rede, né, o governo estadual, ele já se dá a oportunidade com alguns projetos, mas o sindicato precisa também abrir as portas para os jovens e esclarecer que o sindicato ele é a porta de entrada e porta de saída para os jovens para os mercados de trabalho. Nós aqui em Iraquara, posso dar um exemplo da gente aqui em Iraquara, que os nossos jovens fez e faz a educação do campo, e temos aqui alguns exemplos. E o nosso exemplo a seguir, a primeira é Vânia, que ela foi uma mulher que se formou na educação do campo, hoje ela já fez doutorado, e está no topo do movimento sindical. Nós temos aqui Jabson, que passou pelo nosso sindicato, fez estágio aqui dentro do sindicato, trabalhou um período com a gente e hoje é professor em Feira de Santana. E com isso, aqui nossa cidade de Iraquara ganhou muita força, porque nosso sindicato aqui de Iraquara é o primeiro sindicato reconhecido lá na universidade, porque nós temos um acordo, assinado um acordo com a universidade. Então, assim, nós temos o jovem Guilherme, que ele se formou há pouco tempo, já está dando aula aqui na nossa cidade, e com isso abriu um leque para que a gente traz hoje a Secretaria de Educação de Iraquara abriu portas para que mais jovem que se forma na educação do campo trabalhe dentro da cidade. E o nosso colégio estadual está com um grupo de jovens fazendo agroecologia, e aonde se faz o estágio dentro do sindicato. É porque nós estamos aqui na gravação, eu não posso mostrar para vocês, mas temos hortas aqui feito em nosso quintal, nossa sede aqui é sede própria e temos um terreno grande aqui, então aqui nós temos alface, nós temos mostarda, nós temos couve, nós temos coentro, e isso é os nossos jovens que está lá fazendo curso, que está vindo estagiar dentro do sindicato. Então, o sindicato ele tem que fazer com que chama o jovem, quem precisa, e fazer uma palestra com jovem educacional para que o sindicato eles não é só para aposentar, não é só para fazer maternidade, não é só para fazer auxílio doença. O sindicato ele é um campo de estágio, ele é um lugar de informação e aprendizado. Perfeito, Dina. Então, a gente pode entender também que os sindicatos e as associações são uma oportunidade de estarem incluindo os jovens das comunidades nas políticas públicas e também está dando essa força para que eles possam seguir carreira, né? Principalmente os jovens das comunidades tradicionais, como indígena, quilombo, assentado, que são as pessoas que ficam mais assim excluídas. Então a gente tem que dar essa oportunidade para os jovens. Perfeito, Dina.
E aproveitando esse gancho, né, dos jovens e da oportunidade para a comunidade estar crescendo, né, junto ao sindicato, fala para a gente um pouquinho, para a comunidade, né, qual a importância de fazer parte do sindicato e como as pessoas podem se beneficiar com isso, quais são os benefícios. Um deles a gente já sabe, né, que é essa para os jovens estarem estudando, né, os jovens do campo estarem aí se especializando também. E quais são os outros benefícios que você pode citar aqui para a gente? Eloá, nós temos vários benefícios, né? O sindicato, ele é uma, uma entidade que pode estar buscando para o sindicato. Principalmente a gente fala da educação, né? Porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu tinha que estudar para mim não ficar na roça. Hoje nós sabemos que nós precisa estudar, nossos filhos, netos precisa estudar para viver melhor na roça. Então, assim, hoje nós temos como buscar cursos, né, cursos formativos, nós temos os sindicatos, associações, cooperativas, eles podem, qualquer um dos presidentes ou diretor do sindicato, não só o presidente, mas qualquer diretor pode estar buscando um curso profissional no Sebrae, no Senar, no Sesol. Então, assim, a gente tem hoje um projeto, né, o Pronaf Jovem, né, que os pais podem estar incluindo os seus filhos nos CAF, né, para poder os filhos também estar buscando esse recurso junto ao Banco do Nordeste. Nós temos na CONTAG um curso que se chama Jovem Saber. O que é Jovem Saber? Ele não é um curso que tem só professores, ele já se chama Jovem Saber. É porque são trocas de ideias, são trocas de saberes. Cada parte do curso, hoje a gente está tendo um grupo na comunidade da Matinha. Então, por exemplo, um mês, ele é um curso realizado em 6 meses. E o jovem é certificado pela confederação. E se o sindicato não conseguir fazer pela confederação, o próprio sindicato ele pode fazer um curso de Jovem Saber, que é hoje o mês de falar da saúde. O sindicato busca a parceria com a Secretaria de Saúde para que venha um palestrante falar sobre aquele tema e trabalhar com aquele tema. Vai falar de agroecologia do outro mês, de como plantar sem veneno, né? O povo hoje usa agrotóxico, mas a gente tem que falar o veneno mesmo, para que o povo entenda que nós estamos aí vivendo em meios de matança do nosso corpo, do nosso meio ambiente. Isso tudo é trabalho que pode ser feito com o jovem. Então, além dos estudos, a gente pode estar buscando outras oportunidades para os nossos jovens rurais. Maravilha, Dina. Agradeço sua contribuição. Vou passar a palavra para a Vilma agora, Ok. que tem mais algumas perguntas para fazer para a gente poder estar encerrando esse nosso bate-papo, que está muito bom. Agradeço, viu, a sua disponibilidade. Eu que agradeço pela confiança, estamos juntos. Se uma hora tiver oportunidade da gente conversar pessoalmente, pode estar chamando, que gosto de estar nessa prosa com o povo. Boa tarde, Dina. Oi, Vilma. Então, dando Boa tarde, continuidade melhor. aí, um sindicato pode fazer convênio com o Estado ou empresas para beneficiar seus associados? O que você tem aí para nos dar essa informação? Vilma, para os nossos associados, a gente pode buscar várias maneiras de convênio. Agora, o convênio nosso com o Estado,
é a FETAG. A FETAG, nós temos a nossa federação lá em Salvador, a nossa federação baiana, que pode fazer esse convênio nosso do sindicato e FETAG. Mas nós temos o Ministério, né, o Ministério do Trabalho, que a gente pode estar buscando, né, tem as secretarias que a gente pode, o sindicato pode estar buscando. E aí, quando eu falo sindicato, eu incluo a associação cooperativa, que lá na SET, né, a gente pode ir buscar parcerias, convênio de cursos, no qual eu já falei, né, tanto para os nossos associados quanto para mulheres e jovens. E no nosso município, sim, nós temos que ter convênio com as nossas associações de sindicato, com farmácia, clínica, laboratório, mercado. A gente precisa, o sindicato e a associação precisa de ter esse convênio, esse voltar, como diz o ditado popular. Precisamos de cumprir com o nosso dever para nós ter os nossos direitos. Então, a gente precisa dar direito aos nossos associados para que eles cumpram com o seu dever. Isso, tá bom, entendi. E também, assim, quais as mudanças que você acha que a gente deveria estar implementando no sindicato, né, principalmente aqui no nosso em Palmeiras, para melhorar nessa questão de associados? Alguma coisa que a gente pode estar pensando em fazer para trazer mais sócio? Pronto, Vilma. Perfeito. Essa pergunta não só para o Sindicato de Palmeiras, mas para todos os sindicatos, mas aí a gente está falando aqui Sindicato de Iraquara e de Palmeiras. Nós, sindicato, hoje precisamos nos modernizar. Nós não podemos parar e estacionar no tempo. Somos proibidos de estacionar na vida. Precisamos nos fazer as mudanças, principalmente com as tecnologias. Hoje, associado e diretor de sindicato pode estar conversando como nós estamos conversando aqui virtualmente. Precisamos ter todos os aprendizados de tecnologia para que nós podemos acompanhar e dar uma visão melhor para os nossos associados. As mudanças que a gente precisa fazer para que olha, Vilma, eu acredito que nós não precisamos nem assim, de tanta afiliação, a gente precisa resgatar os nossos associados que está desacreditado do nosso sindicato, nós precisamos resgatar, porque se nós não tiver com os nossos deveres cumpridos para nós ter os nossos direitos, nós vamos perder muito, principalmente os direitos que nós temos como agricultor. Nós não podemos perder o nosso ponto maior, que é o assegurado especial. Isso está colocado para ser votado, estão querendo tirar o nosso direito, os nossos sócios precisam saber disso, que estão querendo tirar os nossos direitos como assegurado especial e colocar como BPC. E isso nós não podemos deixar. Com certeza, Dina, é isso que eu sempre falo, né, com os agricultores quando eu estou na base. Teve Para a uma gente ligação, não lutar. sei se atrapalhou que alguém me ligou aqui, eu fiquei Não, me perdendo. Pois tá é, tranquilo. deixa eu só terminar. Nós Tá. precisamos, para chamar mais sócio, para que nós podemos ter mais sócio, precisamos fazer o nosso trabalho de base.
O nosso dever de casa, como sindicalista, como os diretores de sindicato, é ir para a base, falar e para o povo conhecer. Se nós fica dentro do sindicato, nosso povo lá na roça, lá na base, nossa, que é o nosso povo da nossa comunidade, eles não pensam que o sindicato é eu, Oswaldina, é você, Vilma. Precisamos ir para a base para que os nossos associados nos conheçam, ganhem a confiança para depois se associar. Porque nós não podemos deixar que nós tiramos o nosso direito de ser assegurado especial para poder ir para o BPC. Porque o BPC, ele não dá direito a 13º, ele não dá direito à pensão por morte e todo mundo, homem e mulher, vai aposentar com 65 anos. E isso é um direito que o Congresso quer porque quer tirar da gente. Então, não podemos deixar de acontecer. Isso não só vai acontecer se a gente seguir junto. Então, para resgatar mais sócio e afiliar mais sócio, nós precisamos fazer o nosso trabalho de base. Certo, Dina, concordo. E aqui em Palmeiras eu estou fazendo isso, estou indo para as comunidades, emitir CAF, que fica mais fácil de eu pegar uma comunidade e fazer o CAF, né, deles na comunidade, do que eles virem, né, deslocar no teu sindicato. Mas sempre eu estou levando, né, essa questão, que nós precisamos manter as portas abertas do sindicato e que o sindicato é eu, você e os trabalhadores rurais, né, que está lá na base. Então, eu sempre bato no martelo, que eu estou sempre para atender o agricultor e ajudar na forma que eu puder. Então, vamos estar junto aí. Muito obrigada, viu? Te agradeço. Confederação, Uma última pergunta. federação, confederação, federação, polo sindical, sindicato, associação, cooperativa, igreja, não é parede, é o povo. Esses movimentos é movimento vivo. Só vamos estar onde está o povo. Então, não tem nenhuma entidade, só parede. Sindicato somos nós. A nossa força, a nossa voz. Obrigada, Dina. Eu tinha queria que você falasse só um pouquinho mais de uma coisa assim mais prática, no sentido de como é que fazem as pessoas que são associadas ao sindicato para serem ouvidas no sindicato, para poderem transformar o sindicato, como é que participa, como é que é, tipo assim, porque tem a diretoria, mas como é que as associadas podem influenciar nas decisões que se tomam na diretoria? Como é que as pessoas podem participar mais concretamente, mais diretamente? Como é que o sindicato pode chegar mais junto também? Como acontece, como é que vocês as fazem aí em Iraquara? Como é que normalmente deveria acontecer? E quais são as dificuldades para a gente ter essa participação mais ativa das pessoas dentro do sindicato? Eu me perdi no primeira pergunta que você me fez. Sim, sim, não, Porque o tranquilo. menino chegou aqui para falar comigo. Bem tranquilo. É assim, porque o sindicato, você está falando do sindicato é o povo, né? Então precisa da Sim, participação de todo mundo para que as coisas andem para frente. E aí eu queria saber como é que se dá essa participação no jeito concreto, assim. As pessoas podem ir visitar, tem votações periodicamente, tem reuniões, como é que funciona essa participação ativa das pessoas? Qual é o papel e o compromisso das associadas do Sindicato de Iraquara com o sindicato? pronto. O sindicato, como eu falei, somos nós. Nosso sindicato ele é composto por 16 diretores. Esses 16 diretores, nem todo está dentro do sindicato ativamente trabalhando, mas nós temos uma diretoria formada, temos um estatuto, né, que ele é quem nos diz o que devemos seguir. Esse estatuto, ele deve ser conhecido por todos os sócios do sindicato, em dias com suas obrigações. Ele pode querer, eu quero uma cópia do estatuto do sindicato, ele tem o direito. O sindicato, ele é votado de 4 em 4 anos, né? Nós temos a diretoria executiva e os seus suplentes. De 4 em 4 anos tem a votação.
Quem vota na eleição do sindicato? Só os sócios kits, com suas obrigações estatutárias. O sindicato, ele já tem as reuniões ordinárias. E eu costumo dizer que quando se fala ordinária, é porque é ordem. Então, nós temos uma ordem a seguir dentro do nosso estatuto, que é fazer todo final de ano a nossa previsão orçamentária. Precisamos prever o que vai acontecer o ano que vem. Esse ano, por motivo de saúde e pelos desgastes que nós tivemos no movimento sindical, nós, diretoria do sindicato aqui de Iraquara, fizemos agora no dia 8 de maio a nossa previsão orçamentária agora de 2026 e a nossa prestação de conta, porque todo ano a gente precisa fazer a prestação de conta do ano passado, o que entrou e o que saiu, o que foi gasto. Então, são duas reuniões ordinárias, novembro e maio. Então, nós temos algumas ordem a seguir. E o sindicato, ele é portas abertas. O sindicato, a gente pode, né, e deve receber os nossos associados. Iraquara aqui, quem chegar, não vai faltar o cafezinho e o arvoador de preferência, coisa construído na agricultura familiar. Não colocamos bolacha, não colocamos nada, dificilmente, só se a gente não tiver. Mas até os nossos sócios nos traz banana, nos traz fruta para poder servir aqui no lanche de quem chega da zona rural, que chega com fome. Muitos já vêm direto até fazer uma compra na cidade, mas vêm tomar um cafezinho com a gente. Então, sindicato é isso. Sindicato a gente tem algumas ordens, algumas leis também a seguir. E, sim, deve se visitar, tanto o sindicato visitar a base, quanto a base vir até o sindicato. Obrigada. E uma última perguntinha que enfim, eu venho insistindo em querer saber de vocês. Como é que vocês acham que as esferas mais altas do governo afetam os sindicatos? Quer dizer, nós estamos em ano de eleição, né? E a gente vai eleger presidente, vai eleger Congresso, vai eleger Senado, vai eleger governo do estado. E eu queria saber a sua opinião de tipo, o quanto muda? Se o governo muda, como afeta os sindicatos do Brasil? Se tem esse governo ou se tem aquele governo, quais mudanças você observa? Em que nos afeta, né, em termos de sindicato, essa mudança de governo, e de Congresso e de Senado e essas coisas? O nosso sindicato, ele já está sendo prejudicado pelo Congresso inimigo do povo que nós temos. Então, assim, todo sindicato, todo sindicalista, ele é de esquerda. Então, assim, a elite brasileira, o nosso representante político, não nos representa quando é da direita. Então, se muda esse ano, nós precisamos muito pensar em quem a gente vai votar. Por quê? Se o governo do ódio, se o governo do desamor, que é a parte do bolsonarista, ganhar, nós estamos perdidos com os nossos benefícios. O que está sendo posto lá, o que está sendo para votar no Congresso, não é nada bom para a gente. Primeiro, eles querem congelar o salário do aposentado. Isso eles já vêm trabalhando de antes. Em 2018, na reforma da Previdência, eles se queriam mexer na aposentadoria de todo mundo. Não mexeram na do agricultor, porque os sindicatos foram para a luta e nós lutamos, pedimos aos nossos deputados que a gente votou, que é da esquerda, para que não votasse na reforma da Previdência para a mulher aposentar com 62 anos e o homem com 65 anos. Não passou, mas porque a gente foi à luta. Mas agora, novamente, vem agora colocando que quer acabar com
o assegurado especial e todo mundo recebeu o BPC, eu já tinha até falado isso com Vilma antes, que o BPC ele não tem direito a 13º, ele não dá pensão por morte, só aposenta todo mundo com 65 anos. E o pior, congelamento do salário dos aposentados, porque eles se olha que o aposentado não trabalha, que o aposentado é um salário social, então não precisa de aumentar o salário do aposentado, porque é salário social. E nós precisamos dizer que isso já é o mínimo, do mínimo que a gente ganha. E nós não estamos pedindo nada, nós estamos recorrendo àquilo que é nosso por direito, que é os nossos impostos que nós pagamos. Então, um pedido como mulher, como sindicalista, como política que eu sou, que nós mulheres se una. A gente não vai pensar também só no nosso presidente Lula, que nós queremos que Lula ganhe, mas também que olhamos para aqueles deputados e senadores que votam para nós, que olhem por nós, porque a bancada lá é muito mais contra nós do que a favor de nós. Então, hoje nós temos um Congresso inimigo do povo e precisamos conscientizar os nossos agricultores e agricultoras, mulheres, negros, que nós somos senzala, a casa grande faz a festa enquanto a senzala bate palma. Obrigada, Dina. É bem importante escutar a sua opinião. Eu acho que a gente às vezes fica achando que essas decisões macro não afetam concretamente nossas organizações, mas escutando sua fala, a gente reafirma que de fato é muito importante que a gente consiga eleger pessoas que estão junto conosco, que conhecem a luta do trabalho rural e da zona rural, né, de um modo geral e das mulheres, a luta das mulheres, né? Então a gente precisa muito votar por mulheres que representem os interesses das mulheres e que possamos, de algum jeito, mudar esse Congresso, mudar esse Senado numa perspectiva melhor. Vilminha, tem mais alguma pergunta? Então, eu acredito que foi contemplado, né? E aí também o vídeo não pode ficar muito grande. Uhum. Eu acredito que tá bom. Eu sempre estou nesse diálogo com Dina. Massa. Ótimo. Obrigada, Dina, então. Obrigada, Vilma. Obrigada, Juliana. Então a gente encerra por aqui. Beijo. Vou parar. Beijo, beijo. Tchau, tchau.